Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível através da Aurelo, do Spotify, do Apple, iTunes, Castbox e demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais! Vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod, além do TikTok, que é NBA das Minas tudo junto. Nessas redes vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete que são produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam também de utilizar o nosso cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá na Mons Imports. É NBA das Minas 10, tudo junto. E claro, visitem a nossa parceiraça Wodsey. Por lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Por lá também tem cupom que é NBA das Minas. E também vocês podem ser nossos colaboradores na Aurelo. Basta acessar orelo.cc/NBA das Minas e escolher um dos planos com conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. E tem mais, dica de aposta é na KTO. Com o cupom NBA das Minas você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. A NBA voltou, né? A gente já tá aí chegando quase no meio da temporada e você não pode ficar de fora disso. Tem jogo todo dia, pode ter aposta todo dia também. Nas nossas redes sociais tem dicas diárias para te ajudar. E não acabou. Na Centauro você também tem desconto. Se liga nas nossas redes sociais porque tem muita coisa de basquete lá com descontão das minas para vocês. Tudo isso tá em todas as nossas páginas oficiais dasmina.net/links. Se você acessar o Twitter ou o Instagram, você também consegue acessar esses links e ser direcionado a todos esses sites que eu acabei de mencionar. Oi, gente! Victoria Coano por aqui e estou aqui para falar sobre nada mais, nada menos do que Fantasy Basketball. Antes do início da atual temporada, nós soltamos um episódio aqui no nosso feed falando um pouco mais sobre este maravilhoso universo, como funciona o Fantasy, como é jogado e suas especificidades. Então, eu estarei aqui semanalmente para falar um pouco sobre a nossa liga que começou em outubro, junto com a temporada regular da NBA, coisas legais que aconteceram na rodada, como andam as nossas conferências e também algumas curiosidades sobre o Fantasy. Além disso, se você tiver alguma pergunta, você pode estar mandando ela lá no nosso canal do Telegram, que a gente vai responder ela aqui no podcast. Para essa semana, eu quero comentar de alguns confrontos da rodada que foi finalizada na segunda-feira. Para quem não sabe, a rodada do nosso Fantasy ela é feita de forma semanal e não diária. Bom, o time New York Knicks perdeu do time Terra Dura, que era um confronto entre o terceiro e o segundo lugar da Conferência Leste, respectivamente. Além disso, nós tivemos 2 confrontos com os mesmos resultados, dando a vitória para os times The Ducks e Guangdong Ugly Team Rios Dias, onde os times vencedores fizeram a pontuação de 6-2-0 e os times que ficaram na pior fizeram 2-6-0. E vocês podem estar se perguntando o que esses números significam. Então, essa resposta eu vou deixar para a Agatha responder. Semana que vem eu volto para falar um pouco mais sobre a nossa rodada e coisas que estão acontecendo nesse mundo paralelo que é o Fantasy. Prometo que semana que vem estarei com a voz melhor também. É isso, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Fala, Vic. Primeiro de tudo, é importante avisar para as pessoas, né? A partir de agora, a Vicky vai dar algumas dicas de fantasy e falar um pouco mais da liga do NBA e das minas por aqui, como vocês acabaram de ouvir. Para explicar um pouco mais sobre a pergunta dela, é importante a gente entender o que gera a pontuação do fantasy, né? Hoje, quando a gente olha lá para o site da ESPN, a gente pode perceber que as nossas pontuações elas são medidas de acordo com a pontuação total. Essa pontuação total significa a somatória de bloqueios, roubos de bola, assistências, rebotes, cestas de 3 pontos, lances livres e também o field goal.
Com essa somatória, nós temos essa pontuação e, de fato, o maior pontuador da semana, ou da rodada, como a maioria das pessoas chama, acaba vencendo. Se você ainda não participa de um Fantasy, fica de olho nas nossas dicas para começar na próxima temporada. Um beijo! E para começar aqui, né, porque é um dia fora desse podcast, olá, Drica, boa tarde, tudo bem? Animada, finalmente, né, com o tema que temos hoje? Olá! Me abandonou por uma semana, mas por uma boa causa, né? A Agatha estava voltando às terras brasileiras para ficar mais pertinho de mim. Coitada, saiu de sei lá quantos graus negativos para 40 graus em São Bernardo. Coitada. Haja imunidade. Eu estou animadíssima, né? Animadíssima, porque finalmente chegou o momento de falar do melhor time da NBA, né? Então, assim, só isso já me deixa feliz. E aí, quando eu vejo que o time continua ganhando, né? Alguns jogadores aí que a gente vai falar ao longo desse episódio estão fazendo coisas maravilhosas. Eu tô no céu e eu gostaria de continuar desta maneira, porque depois de tudo que aconteceu em 2022, eu mereço esse refresco que é o Boston Celtics campeão em 2022, 2023, né, Agatha? Então eu tô felicíssima com o episódio de hoje, mais ainda porque, assim, você propôs, né? Você admitiu, eu disse que eu ia esperar. E eu esperei. Deus é prova que eu esperei, não forcei nada. Esperei partir de você, né? Vamos falar de Boston Celtics. Então, muito obrigada por isso, querida. Pois é, hoje a gente vai fazer sua vontade, porque de fato não tem como não falar do Boston Celtics. O time liderado pelos JJs vem fazendo uma campanha quase perfeita, e apenas 3 times conseguiram derrotar o atual vice-campeão da NBA até agora. São 5 derrotas, 2 para o Cavs, 2 para o Bulls e 1 para o Heat. E só! O Celtics está com 20 vitórias e apenas 5 derrotas. Isso daí mesmo que você ouviu. Isso depois, obviamente, de uma off-season complicada. Além da lesão do Gallinari, que não deve voltar nessa temporada, e da lesão do Robert Williams, que já treina com o grupo e pode pintar ainda nesse ano, o Celtics precisou lidar com toda aquela confusão envolvendo o Ime Udoka, o treinador que levou os times às finais, né? Mas nem vamos entrar nesse mérito, a gente já falou de todo esse problema. Fato é que o Doka foi afastado e o Joe Mazzulla herdou o time. Ele foi assistente do ano passado e o Mazzulla tinha a missão de manter o time em alto nível, afinal, é o atual finalista. E era esse o grande ponto de interrogação. Ainda mais se lembrarmos que, no ano passado, no início do trabalho do Ime Udoka, o Celtics foi desastroso e virou o ano fora da zona de playoffs. Mas nesse ano as coisas estão bem diferentes do que aconteceu no começo do trabalho do Ime Udoka, né? Se o questionamento era se o Mazzulla conseguiria extrair do time o que ele é capaz de dar, parece que a resposta é sim. Com ressalvas, obviamente, mas a resposta é sim. O Celtics domina a NBA com essa campanha aí de 25, mas não é só isso, tem números históricos. Vamos começar falando da defesa. Afinal, esse era o ponto forte e o ponto de virada do Celtics na temporada passada. E nesse começo de temporada não parecia ser nem a sombra do que vimos no time vice-campeão, apesar de continuar com os mesmos jogadores. Pausa para lembrar aí da ausência do Time Lord, né, que terminou a temporada, mas não começou essa. A defesa começou a temporada muito ruim, mas muito ruim mesmo, mas tem melhorado. O Celtics chegou a ter a 24ª defesa da liga e hoje é a 13ª, cedendo em média 112,6 pontos ao adversário. Em contrapartida, o ataque está voando, mas voando mesmo. É o primeiro com 120,6 pontos por jogo de média e o time chegou a emendar aí uma sequência de 3 jogos com mais de 130 pontos, o que não acontecia desde 1968. Além disso, tem o melhor offensive rating da história da NBA. Nessa temporada, o Celtics se tornou ainda o melhor ataque da NBA na história. Quando a gente olha para eficiência em field goal, a porcentagem é de 59,6. São 17 bolas de 3 pontos por jogo e 85% nos free throws. São números assustadores, né? Na temporada, hoje, no dia da gravação que o Celtics enfrenta o Suns, o time continua com o melhor ataque. Tem média de 27 assistências por jogo, a nona da NBA, 49% de field goal, 40% da bola de 3, 84,4 nos free throws e 42 rebotes por jogo. Além de ser o melhor ataque, o Celtics é o segundo em aproveitamento
atrás apenas do Denver Nuggets e lidera em bolas de 3 com 416. Na porcentagem na linha dos 3 pontos, com 40%, e aproveitamento na linha de lance livre. O melhor net rating, com mais 8,1, isso sem ter o melhor pace da NBA, né? O Celtics é apenas o 18º nesse fundamento. E com uma campanha dessa, né, Agatha, é fácil de imaginar que os jogadores estejam em destaque, né? Na última lista da corrida pelo MVP, na semana passada, né, teremos outra, mas na última o Jason Tatum apareceu em primeiro, passou o Luka Doncic, e o Jaylen Brown figurou aí no top 10 em 10º. A dupla JJ prova que merece aí, né, essa atenção quando ela entra em quadra. O Tatum tem a quarta melhor média de pontos, com 30,4, e é o terceiro em total de pontos até aqui. Ele já fez 738, lembrando, antes do jogo contra o Suns. E também é o quinto em bola de 3 pontos. Tem ainda 8,3 rebotes por jogo e 4,2 assistências, com aproveitamentos de 48% de field goal, 36,4 de 3 pontos e 86,9 da linha do lance livre, com um plus-minus de 9,1. O Jason Tatum e o Jaylen Brown, aí, né, a famosa dupla JJ, são os únicos dois jogadores com múltiplos jogos de 30 pontos e 10 rebotes e pelo menos 5 bolas de 3 aí em um jogo na temporada. O Tatum é o primeiro jogador da história a ter múltiplos jogos com 45 pontos e 10 rebotes e 8 bolas de 3 pontos em um jogo. Ele chegou a ter 9 jogos com 40 pontos e pelo menos 6 bolas de 3 pelo Celtics. Falando isso de Celtics, todos os outros jogadores combinados têm 8 jogos, enquanto o Tatum tem 9. O Jaylen Brown também tá brilhando aí, né? Ele é o 10º aí na corrida pelo MVP e é o 8º com mais pontos na liga. Tem 615 até aqui, com médias de 26,7 pontos, 7,1 rebotes e 3,7 assistências, com um aproveitamento aí de 50,4 do field goal, 35% de 3 pontos, 83,2% da linha do lance livre e um plus-minus de 4,8. Ele se tornou nessa temporada o primeiro guard com 30 pontos, 10 rebotes e 4 blocks em um jogo. Mas para fechar o Big Three, né, o Big Three Celta, aí, o Marcus Smart também vem fazendo bons números e bons jogos, né? Ele fecha o Big Three aí com médias de 12 pontos por jogo, 3 rebotes e 7,6 assistências, com aproveitamento de 45% de field goal, 35,7 de 3 pontos, 76,7 na linha do lance livre e um plus-minus de 5,2. Mas não são apenas os 3 que vêm fazendo números assombrosos, né? O segredo do Celtics é justamente o elenco, que tem feito o time ser o que muitos torcedores esperavam, consistente. A aquisição da off-season, Michael Brogdon, lidera a liga em porcentagem de 3 pontos, com 49,4%. E no top 5 tem mais Celta, né? O Al Horford, ele mesmo, interminável, né? É o quinto em aproveitamento, com 46,6%. E ainda outras peças que, vejam só não estão no Big Three com um percentual alto da linha dos 3 pontos. O Sam Hauser ocupa a 7ª posição nesse ranking, com 46%. O Grant Williams é o 11º, com 45,6%. E para fechar a lista dos que estão acima do percentual de Stephen Curry, por exemplo, a gente tem o Derrick White em 19º, com 43,4%. O Curry é o 20º, com 43,2%. Mas, inclusive, Drica, eu peguei fatos aqui, né? Já começando com fatos que eu ia falar. Traga fatos. 19 jogadores hoje estão chutando acima dos 45%, né? Desses 19, só um time tem múltiplos jogadores. Esse time é o Celtics e eles têm 5. Né? Então, assim, só um time tem mais de um e o Celtics está com 5. Se a gente abaixa essa porcentagem para 40%, a gente adiciona também o Peyton Pritchard, né? Que está com 40% nas bolas de 3. Então, teríamos 6 aí, Drica. Tá bom pra ti ou quer mais?
Vamos fechar aqui os nossos fatos para depois a gente começar a discutir. A gente tá falando aí, né, de jogadores consistentes, enfim, trazendo números deles, mas quem olha assim pode pensar que, poxa, o Celtics está com essa campanha aí porque não teve problemas com lesão ou ausências de jogadores, né? Mas se engana. Além do Gallinari, né, que não estreou ainda com a camisa celta, e o Time Lord, o Celtics tem vários jogos sem 6 dos seus melhores jogadores aí, né? Os 6 considerados melhores jogadores. E aí aqui nessa lista a gente inclui o Time Lord, que está, assim, entre os 6 melhores, né? Ele perdeu os 25 jogos que a gente tem até aqui. E além dele, o Al Horford e o Malcolm Brogdon perderam 5 jogos cada um. O Marcus Smart ficou de fora em 3 oportunidades, o Jaylen Brown 2 vezes e o Jason Tatum 1 vez. Então, assim, o Celtics também tá lidando, né, com problemas aí, não lesões graves como a do Time Lord e a do Gallinari, mas com ausências ao longo aí desses 25 jogos, né, Agatha? E aí agora vamos conversar um pouco, né, sobre esses números e sobre esses Celtics. A gente gravou lá atrás, né, quando a gente falou do Udoka, inclusive, sobre como seria, né, esse Celtics no começo dessa temporada com o trabalho do Joey Mazzulla. Tudo bem que o Joey Mazzulla já fazia parte da comissão do Celtics, mas é um trabalho novo, né, como head coach, enfim, liderando, vindo de uma off-season difícil, e a gente falava, né, que o grande ponto de interrogação seria como esse time ia encarar todo esse problema, né, estar sem o seu treinador oficial, pelo menos até agora ainda é o treinador oficial, com um trabalho novo, e se teria maturidade para não levar esses problemas extra-quadra para dentro da quadra, né? E a gente percebe desde o começo da temporada que, sim, né, o time amadureceu muito. E o discurso de todos os jogadores, né, após as vitórias e tudo mais, é focado em voltar às finais, né? O Brown falou até, acho que foi, não sei se foi depois do último jogo ou do penúltimo jogo, perguntaram para ele sobre ele estar na lista aí do MVP. Ele não vai ser MVP, obviamente, mas isso o ajuda a voltar ao All-Star. E perguntaram para ele sobre como era, né, estar aí nessa lista e ser, né, cotado para voltar para o All-Star. E ele falou que o foco dele e do time é voltar às finais. Como é que você enxerga essa maturidade, antes de a gente falar do time como um todo, como vem jogando, mas dessa maturidade do Celtics aí para não deixar esses problemas atrapalharem, né, o começo aí da temporada, e se não deixou até agora, provavelmente não vai deixar atrapalhar daqui para frente, né? Outros problemas podem acontecer, óbvio, mas esse já foi superado. Teve um outro problema, né, Drica, que a gente não mencionou, que foi todo o turbilhão da troca do Kevin Durant também, né? Porque o Boston Celtics, de fato, chegou a oferecer o Jaylen Brown e mais algumas picks, graças ao bom pai, né? O Nets não aceitou, mas isso também poderia ter se convertido em um problema. Para muitos jogadores, seria. Acredito eu que o Jaylen Brown, apesar de algumas últimas declarações aí, de estar se aproximando de algumas pessoas que Ele já não voltou ao estão muito prumo, bem já. da Já voltou ao cabeça, prumo, já voltou ao prumo, já parou com essa palhaçada, já. também foi muito maduro de entender, enfim, que apesar de tudo, apesar de ser muito querido, aquilo continua sendo um negócio, e o Celtics testou o mercado aí, testou aquilo que o Brooklyn Nets estava pedindo pelo Kevin Durant, e foi todo mundo muito maduro de seguir em frente, uma vez que a troca não aconteceu, e continuar focado no time, né? Então, somado todos esses problemas, também a questão do Doca, a questão do Gallinari ter se machucado na Euro, o time foi muito resiliente em continuar focado. A gente também sabe, Drico, outra questão, né? Às vezes, quando os times chegam até uma final e não dão certo, né? Não conseguem vencer, o time é muito difícil de continuar unido da forma como estava anteriormente. Então, tem todas essas questões para serem tratadas numa off-season, foram tratadas, e o time parece que nem passou por tudo isso, né? Que nem sentiu. Vamos fazer uma comparação com o Warriors, que, obviamente, pro bem ou pro mal, Stephen Curry continua jogando muito bem, mas que depois do soco do Draymond Green não conseguiu ser o Warriors da última temporada, né? Mesmo com seus rookies jogando bem, alguns jogadores voltando. Óbvio que também tem essa questão do Klay Thompson se reencontrando com o basquete, mas não conseguiu passar por cima, ao que me parece, né? Desse problema. Não sei se do problema, mas pelo menos voltar a jogar como estava jogando na temporada passada. Diferente do Boston Celtics, que voltou mais forte, né?
É bem isso que você falou, né? Essa questão do Kevin Durant também já foi tratada aqui, né? E, ai, meu Deus, todo ano essa patifaria, né? Não aguento mais. E o Jaylen Brown tá aí provando que, né? Não deve e não será envolvido em trocas, né? No médio prazo, ao menos, a não ser que ele queira sair, o que eu acho que não vai acontecer tão cedo. Essa maturidade, eu acho que é o que deixa o torcedor celta, ou o que deveria deixar o torcedor celta, assim, mais confiante. E eu não tô dizendo aqui que o Celtics vai voltar à final da NBA ou que vai ser campeão. Muita coisa pode acontecer, a gente mesmo já falou aqui, né, Agatha, que existem alguns pontos de virada na temporada, né, que é essa virada do ano, depois aí da rodada de Natal, a virada do ano, o All-Star, a trade deadline, depois que as coisas começam realmente a se afunilar, e o próprio Celtics é prova disso na próxima temporada. Mas essa maturidade, essa consistência do time deixa né, o torcedor mais confiante e mais seguro, que de fato esses garotos, que não são mais exatamente tão garotos assim, eles viraram, né, a página. Chegaram lá e agora que eles sentiram o gostinho de estar na final da NBA, é lá que eles querem estar novamente. E é isso que o Brown falou, é isso que o Tatum vem falando, enfim, é isso que todo mundo vem falando, né? O discurso, ele é uníssono, assim, todo mundo fala isso. E outra coisa é o clima que a gente percebe, né? Antes de a gente entrar aí no mérito do basquete propriamente dito, que o Celtics vem praticando, essas coisas influenciam, né? Você mesmo falou naquele episódio que são rachaduras que podem acabar com um time, né? Essa questão do Udoka, essa questão do Brown envolvido numa possível troca, isso poderia desmanchar o time, né? E não, a gente tá vendo que não é o que aconteceu. O grupo tá fechado, o discurso deles é sempre muito parecido, né? Do Tatum, do Brown, do Smart, o Malcolm Brogdon, que chegou agora, né? Foi para mim aí uma movimentação absurda do Brad Stevens, mas a gente vai falar do Brad Stevens depois também. Falou isso, né? Ele deu essa declaração na última semana, que esse é o time que ele mais está gostando de estar, né? Acho que fizeram até uma montagenzinha assim, ele no Bucks, ele no Pacers, e tipo. Mas pelo clima, assim, pelo talento e também pelo clima, né? De todo mundo estar voltado neste objetivo, que é voltar às finais da NBA para ter de novo essa chance de conquistar o 18º título. E eu já venho falando isso algumas vezes, né? Eu acho que essa temporada ela é especial para o Celtics, né? Enfim, pelo Bill Russell e toda aquela coisa. E talvez isso também esteja, né, ali na cabecinha deles do tipo, pô, a gente já chegou lá. A gente sabe que a gente pode chegar lá. Esse próximo passo pode ser dado agora pra gente, né, consagrar aí esse ano e esse cara que foi o Bill Russell, que é o Bill Russell na história do Boston Celtics. Então eu percebo essa maturidade, inclusive durante os jogos. Eu tava falando disso esses dias no Twitter, porque e você sabe bem, né, que é sempre um Deus nos acuda, né? A gente sempre fica naquela puta que desculpa. O Celtics abre 20 pontos de vantagem e perde essa vantagem como se nada fosse. Continua acontecendo isso. O Celtics continua sendo o time que abre muita vantagem e cede ela com muita facilidade. Mas o Celtics joga com tanta naturalidade que, de repente, já tá lá a vantagem de novo, sabe? E isso é mais uma prova da maturidade, né? O time perde, assim, o foco, né, em alguns momentos, como acontece com todo o time, mas rapidamente volta, né? E isso, para mim, de novo, mais uma vez, prova da maturidade desse grupo e do quanto o time tá focado em fazer uma campanha, não só uma campanha histórica na temporada regular, porque isso não adianta de nada, não garante título, mas focado em estar lá nas finais da NBA novamente para ter a oportunidade de erguer aí o 18º banner. E aí, Agatha, eu vou já puxar aí a questão do time mesmo, né? Como a gente falou, a defesa do Celtics ano passado era a melhor defesa, né? Foi, aliás, esse ano ainda, né? Porque ano passado foi desastrosa. Nesse ano de 2022 foi a melhor defesa da NBA. Fechou, né? A temporada regular com uma melhor defesa da NBA e foi o que levou o time até as finais. E continua com basicamente as mesmas peças, né? O Time Lord tá fora, mas continua com o atual defensor da liga, o Jason Tatum, que evoluiu um absurdo na defesa, o Brown, o Malcolm Brogdon, que é muito bom, Derrick White, enfim, as peças continuam as mesmas, mas a defesa caiu e caiu muito, principalmente nos primeiros jogos, agora tá retomando ainda, tá longe de ser o que era, mas tá dando um pouquinho mais de confiança aí no torcedor. Em contrapartida, o ataque, como a gente falou aqui, é o melhor ataque da história da NBA, aí, né? A questão ofensiva do Celtics. O que você acha que pode ter mudado ou o que você enxerga, né? Nem o que você acha, o que você tem enxergado nos jogos do Celtics aí, que é 8 ou 80, né? Virou, ao invés de ser a melhor defesa, virou o melhor ataque e a defesa tá reaprendendo aí a jogar. Posso falar que eu enxerguei de perto, inclusive, né, Drica? Eu tive a Ai, oportunidade. Eu maravilhosa! acho que vai ficar marcado pra história, né? Que eu fui assistir
o time do Celtics que foi campeão, né, na temporada, porque agora eu tô acreditando finalmente nisso. Mas eu ia falar exatamente disso, a transmissão de pensamento aqui. O Celtics tem o, o melhor offensive rating ever, né, da história, 121,5 essa temporada do Celtics. Quando a gente olha para o segundo time, que tem o segundo melhor offensive rating da história, é o Nets de 2021, tá? Esse Nets de 2021 tinha 118,3. Esse intervalo, né, de 3,2 pontos aí, entre os dois melhores ataques da história, ele é maior do que o intervalo que o Nets tem, o segundo colocado, e o 26º time da história. Então, assim, o Celtics, ele tá de fato muito bem quando a gente olha pro ataque, né? Falando em ataque. Ele tá isolado, muito isolado nessa primeira posição. E aí você perguntou, né? O que mudou? O Celtics fez aí os últimos jogos, quando a gente olha no final ali de novembro, fez um jogo de 134 pontos, um de 140 e um de 130, né? Foi a primeira vez que um time teve 3 jogos seguidos com mais de 130 pontos desde 1968. De fato, um ataque arrasador. Mas nos primeiros 11 jogos da temporada, o Celtics estava na parte defensiva em 24º lugar. E aquilo que a gente sempre bate na tecla, né, Drica? Não é só porque é o seu time que você também deixaria de falar. Defesas ganham campeonatos, então o Celtics precisava mudar essa atitude defensiva. Especialmente depois de ter sido tão bem na temporada passada, né? Então o Celtics estava em 24º lugar nos primeiros 11 jogos, mas olhando para os últimos 12 jogos, o Celtics veio para a posição 13º, né? Então a gente está vendo uma defesa ficando melhor, enquanto o time ainda mantém para si o melhor offensive rating da história. Hoje, quando a gente pega essa média, né, de todos os jogos combinados, o Celtics está em 17º lugar em termos defensivos e primeiro em termos ofensivos. Um time que ainda deve também, né? Eu acho que não só em termos de possibilidade, mas também em termos de dever melhorar essa defesa, porque tem jogadores para isso. Tem o Defensive Player of the Year, tem Jaylen Brown, que marca muito bem, muitos outros, o próprio Michael Brogdon evoluindo nessa parte defensiva, e o Jason Tatum, que tá a cada dia que passa melhor defensivamente também. E que tá, obviamente, nessa primeira colocação para MVP, diga-se de passagem, muito merecido, com 30 pontos Fala por de novo, jogo. fala de novo. É porque Primeiro quando eu lugar falo as pessoas. do MVP. Quando eu falo, as pessoas acham que tá carregado de clubismo. E um pouco tá também, né? Mas é que quando você fala, parece que as pessoas escutam mais. Mas não tem nada melhor do que ser clubista e, além disso, estar com razão, né? Cara, meu, Não eu tô tem. vivendo o céu nos últimos tempos. Não tem como. E eu lembro em algum momento, em algum podcast, que eu não vou procurar, vocês vão ter que acreditar na minha palavra, em que eu falei que no final das contas, Luka Doncic seria melhor do que Jason Tatum, mas Jason Tatum venceria um MVP e teria um título antes do que Luka Doncic, né? E eu acho que, de fato, é essa configuração que a gente tá vendo, e eu acho que é essa configuração que a gente vai ver nos próximos anos, né? Os dois jogadores novos, mais maduros da liga, e que podem já fazer essa diferença, receber o título Jason Tatum em primeiro lugar. Então ele tá com esses 30 pontos por jogo, 30,8 pontos por jogo, 4,2 assistências, que é um ponto que a gente sempre fala, né? Que é onde ele pode mais melhorar, é onde ele tem mais espaço, né, para crescer, e vem melhorando conforme a temporada vai passando, mas diante daquilo que acontece dentro do Boston Celtics e diante do quinteto titular e dos outros jogadores, ainda não urge essa necessidade, né? Ele não passa tanto a bola, não passa tanto a bola, mas ele não faz passes para finalização tanto assim, porque tem o Marcus Smart para fazer, porque tem o Michael Brogdon, tem outros jogadores que contribuem dessa forma. Então, ele foca mais, por exemplo, nos rebotes. Ele tá com 8,3 de rebotes, né? Além de ter uma steal por jogo e um bloco por jogo.
essa estatística do bloqueio, eu não sei quem tá liderando em blocos pela NBA, vou olhar já inclusive, mas ele tá liderando o time, né? Ao lado do Al Horford, são os dois únicos, tem um bloco por jogo, né? Com uma minutagem expressiva. Tudo isso não cometendo tantos turnovers, ele tem 2,8 turnovers por jogo, mas é um cara que tá jogando 37 minutos. Então é óbvio que a gente precisa falar que essa liderança do Celtics finalmente vem de um Jason Tatum consistente. Porque, apesar de você amar, Ladrica, é preciso admitir que o Tatum, ele oscilava entre noites grandiosas e noites em que nada caía. E parece que ele achou o caminho para ser mais consistente, né? Só pra te ajudar, quem lidera a liga aí em blocos é o Brook Lopes com 3 por jogo, seguido do Miles Turner com 2,4. Perfeito. Não, eu concordo com você, né? E era uma coisa que a gente falava muito do Tatum, né? Dessa inconsistência e do problema que ele tinha na tomada de decisão, né? E era uma coisa que vocês podem não acreditar, mas eu criticava. Um pouquinho, só um pouquinho. Mas criticava. Que ele não tinha muita inteligência, né? Na hora de tomar as decisões. E é algo que a gente tem visto cada vez mais ele melhorar, né? Ele não precisa fazer essa bola rodar tanto porque tem o Marcus Smart, tem o próprio Derrick White e o Malcolm Brogdon, mas ele se tornou um ótimo passador também, se tornou um ótimo defensor. E voltando um pouquinho quando você falou da defesa, né, que o Celtics, a tendência é ir melhorando, né, ao longo da temporada, e já mostrou isso, né, saiu de 24ª para a 13ª, é importante a gente salientar que o Robert Williams, the third, aí está para voltar, né, e ele é um baita defensor, assim, muito bom, extremamente bom. Se você ainda não ouviu jogar, você tá começando agora, aguarde, porque ele é maravilhoso. Então, assim, ainda tem essa peça para entrar, né? E é uma peça importantíssima ofensivamente, defensivamente e para o time, né? Porque a gente tá falando aí de um center jovem, que saudável é espetacular e que, obviamente, vai descarregar um pouco o Al Horford, porque como a gente falou aqui, né, o Al Horford tá aí na lista dos que mais acertam bola de 3, mais aproveitamento tem de bola de 3, mas é um cara já mais senhor, né, mais velho, que inclusive renovou por mais 2 temporadas, né, por isso que eu digo, o cara vai se aposentar em Boston, e assim, amém. Então tem mais isso para entrar, né, e com relação ao Tatum, né, tirando todo o meu amor por ele, ele tá em primeiro e pode não estar na próxima lista, né, porque essas listas elas variam muito, mas ele está ali em segundo, terceiro, primeiro agora, desde o começo, né, o que prova essa consistência, né, Agatha? Ele está brigando lá em cima pelo título, pelo prêmio de MVP desde o começo da temporada, e a gente vê ele noite após noite, ele teve aí 1 ou 2 jogos menos bons, né, eu acreditei aqui para mim que ele estava focado no aniversário do Dulce, por isso que ele não foi tão bem, mas em via de regra ele vem fazendo noite atrás de noite de mais 30 pontos, mais 30 pontos, mais 30 pontos, então assim, quando você tem um cara desse no seu time, né, que realmente agora assumiu ainda mais essa responsabilidade, não tem como você não acreditar que o time vá sim brigar lá em cima o tempo todo, né, e além dele é o que a gente acabou de falar, é essa consistência do time. E aí eu vou querer puxar aí como esse time foi formado, né? A gente já falou aqui sobre, na época da final da NBA, né? Como os 2 times que chegaram à final foram moldados pelo draft. E a gente tem hoje aí, se a gente for considerar os principais jogadores do Celtics, Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, todos eles, o Robert Williams, o Grant Williams, o Peyton Pritchard, todos draftados. E os que vieram depois, né, agora para fechar, vieram pelas mãos do Brad Stevens, né? O Brad Stevens, que é GM do Celtics aí, tá entrando na sua 3ª temporada, no 3º ano. A volta do Al Horford, a chegada do Derrick White e a última aí, né, grande movimentação aí, que foi a chegada do Malcolm Brogdon e do Danilo Gallinari. Todos os movimentos certeiros do Brad Stevens. Eu falei disso também esses dias no Twitter, o como isso também dá segurança, né, para o time e para o torcedor. Entender que a montagem do time está sendo feita de maneira bem pensada, né, de uma maneira pontual, mas que preenche lacunas que a gente tinha, sem deixar sair esses jogadores que são a base do time. E a gente sempre fala disso. Esse time começou a ser construído lá no draft do Marcus Smart, antes ainda do Jaylen Brown, né? Marcus Smart ficou, veio Jaylen Brown, veio Jason Tatum, e aí veio vindo, né?
Time Lord, Grant Williams, o último foi o Peyton Pritchard, desses que a gente tem aí. Então, assim, o time é formado pelo draft e o Brad Stevens soube, né, e isso vai muito, né, Agatha, da experiência que ele teve à beira da quadra. Ele era o técnico, então ele sabia das dificuldades e das deficiências do time. Ele se tornou GM, ele foi lá e trouxe exatamente o que o Celtics precisava para ter hoje esse time consistente, né? E quando a gente fala de consistência, a gente tá falando de um Derrick White que entrega muito, que é importantíssimo para a rotação, de um Malcolm Brogdon que para mim, né, vai brigar pelo prêmio de sexto homem aí com o Russell Westbrook, né? A gente é bom salientar, né, que a Agatha ama ele, a gente defendeu ele nesse podcast, ele tá aí entregando Tadinho, agora, né? esse prêmio de consolação. Né? Esse mimo depois de tudo. Mas vai brigar também pelo prêmio de sexto homem, porque tá entregando e tá entregando muito. A gente falou aqui, é o cara que tá liderando a liga em aproveitamento de 3 pontos, é um cara que defende bem, é um cara que tem uma mecânica de arremesso engraçada, que eu dou muita risada, mas que é um cara que entrega, entendeu? Em todos os lados da quadra. Então é um time que foi formado de maneira pensada, né? E era uma coisa que a gente que talvez faltou no ano passado, né? Esse cara, esse Malcolm Brogdon, né, que vinha do banco para dar essa segurança, para conseguir dar esse respiro para quem estava dentro de quadra, mas sem deixar cair a qualidade tanto defensiva quanto ofensiva do time. Então, eu queria deixar aqui essa pincelada no trabalho do Brad Stevens, que para mim até aqui tem sido absolutamente perfeita. Como você, Agatha, de fora, enxerga esse trabalho e essa montagem, que não é bem uma montagem, né? Foram algumas peças que chegaram, não foi um elenco montado do zero, mas que ele soube enxergar aí as deficiências e trazer peças importantíssimas e fundamentais para essa campanha histórica do Celtics. A engrenagem tá funcionando, né, Drica? A gente fala muito disso e, de fato, todos esses jogadores, as peças que chegaram, pelo menos principalmente o Michael Brogdon, né? Mas também é importantíssimo a gente fazer uma menção honrosa ao Sam Hauser, porque ele veio do nada. Vamos ser sinceros, É né? o Gordon Hayward de pobre, a gente chama ele assim. Pois é, ele veio do nada, de fato, né? Um jogador que já tem 24 anos, que tava por aí, né? Vivendo a vida e, enfim, chegou na temporada passada, mas acabou nem fazendo muita diferença, mas que essa temporada entendeu muito bem o recado, né? Quando a gente olha pro effective field goal, o que é essa porcentagem para quem não sabe, né? Essa estatística para quem não sabe. É uma estatística que ajusta, né, um arremesso, considerando que a bola de 3 ela vale um pouco mais, né? Então ela ajusta a porcentagem do field goal geral do jogador. Quase todos os jogadores, com exceção de Justin Jackson, que tem apenas 9 jogos e 5 minutos por jogo, e o J.D. Davison, que tem apenas 3 jogos e 2 minutos por jogo, tem mais de 50% de effective field goal, que é um absurdo para mim. Mas o Sam Hauser, especificamente, ele é o jogador que tem o melhor effective field goal do Celtics, que é 70%. 70% é muito absurdo, né? Porque ele tá com 80% de 2 pontos e 46% nas bolas de 3. É um jogador que tá jogando 16 minutos por jogo, mas tá metendo muita bola. E é aquela coisa, né? Aquele jogador que é quando precisa. O Celtics precisava justamente desse tipo de jogador. Do jogador que entrava, não precisa de holofote, não precisa de plateia, não precisa da bola na mão, mas precisa chutar a bola do perímetro quando é acionado. E é justamente esse o papel que o Sam Hauser faz, né? Ele tá muito bem, ele teve, temporada inteira ano passado ele teve 65 pontos, essa temporada ele já tem aí 178 pontos, né? Obviamente que muito melhor, e de fato entrosado dentro dessa engrenagem do Boston Celtics, que tem, por exemplo, 6 jogadores com mais de 10 pontos de média por jogo, levando em consideração também que desses 6, 2 têm acima de 26 pontos de média, né? Obviamente que Jason Tatum e Jaylen Brown. Mas os outros aí, você pega um Grant Williams, por exemplo, ele tem 9,1 de média, mas ele contribui com 5 rebotes por jogo, né? Um Sam Hauser, como eu já mencionei, tem 7,1 pontos de média, mas sempre contribuindo dessa forma. Peyton Pritchard tem 5 pontos de média,
mas muda jogos. Eu fui testemunha, né, de um jogo que ele Ah, mudou o jogo pobre. do Oklahoma, né? Não queria ter sido testemunha porque a gente estava vencendo esse jogo inteiro. Mas o Peyton Pritchard, toda vez que entra, entrega, né, aquilo que é proposto para ele. E o próprio Blake Griffin, né, Drica, que tem ganhado um pouco mais de espaço nesses últimos jogos, né? Que estava jogando menos, mas agora tem conseguido contribuir de forma mais satisfatória. E que é um jogador que, assim, se encaixar, é uma boa arma, uma arma poderosa para esse Boston Celtics, né? E aí tá um outro. Eu tinha até esquecido o Blake Griffin, gente. Tá aí um outro cara que o Brad Stevens foi lá, olhou e falou: pode ser importante aqui. E ele mudou o jogo, o último jogo, para o Celtics também. É uma coisa que quem imaginaria que o Blake Griffin poderia contribuir assim de maneira satisfatória para um time, né, como o Celtics, e contribui. E o Sam Hauser que você falou, o Peyton Pritchard e o Grant Williams, né? O Sam Hauser e o Peyton Pritchard são aqueles caras, né, que o jogo tá ali apertado, o Celtics abriu várias, né, uma vantagem, entregou a vantagem, o jogo tá apertado. São esses caras que vão fazer o time voltar a ter o controle do jogo. E já aconteceu inúmeras vezes nessa temporada com os dois. São ótimos shooters. E o Peyton Pritchard tem aproveitado os momentos em que ele tem chance em quadra, né? Porque agora a gente tá falando aí de um time que tem Marcus Smart, Derrick White, Malcolm Brogdon. Então, iria, né, na cabeça dele e de todo mundo, e também no começo da temporada isso aconteceu, diminuindo muito os espaços dele, o tempo dele em quadra, mas quando ele entra, ele aproveita a oportunidade, né? Você foi testemunha e a gente foi testemunha em vários jogos nessa temporada. O Grant Williams é um cara que, assim, tá aí, né, naquele rolo de renova, não renova, e eu oro a Deus que Brad Stevens continue com toda a seu bom senso e renove com ele pelo dinheiro que ele quiser, porque é um cara que ele ajuda em absolutamente tudo dentro de quadra, né? Não tem essa porcentagem, essa média de pontuação de 10, 15, 20 pontos. Não tem, obviamente não vai ter, porque os caras que vão fazer isso são os dois, né? São os caras do time. Mas é um cara que, como você falou, que tá brigando por rebote o tempo inteiro, que tá fazendo um trabalho defensivo extremamente importante e bom, que faz o trabalho sujo quando tem que fazer, que é o cara que vai fazer falta quando tem que fazer, que vai se jogar na bola quando tem que se jogar, na ausência do Marcus Smart em quadra, ele vai ser esse cara. Então, assim, são peças que realmente se encaixam. Não precisa todo mundo ter 15 pontos de média para cima. Não precisa, não existe isso. Vai ter os caras que vão carregar essa pontuação, mas tem que ter esses caras que vão entrar e vão mudar o jogo, que vão entrar, vão meter uma bola de 3 para que o time possa ter aquela tranquilidade de retomar. Vai ser o cara que vai fazer uma falta quando ela tem que ser feita. Então, assim, hoje a gente enxerga o Celtics dessa maneira, como um time que encaixa e como um time que está completo. Falta Time Lord? Falta, obviamente. Mas quando eu falo em estar completo, tem todas essas coisas que não aparecem nas estatísticas, mas que são importantes para que um time continue lá e chegue ao título, né? Ano passado o Warriors tinha, por exemplo, né, um Draymond Green, que é um cara que a gente sabe que faz tudo que tem que ser feito dentro de quadra. Então é importante ter esse tipo de personalidade e esse tipo de cara, né, dentro do elenco. E aí, quando você trouxe o Sam Hauser, eu lembrei do Luke Cornet, né, que é um cara que também, né, tá aí, ninguém achava que nem ia ter minutagem em quadra, e na semana passada, final de semana passada, foi o cara que entrou, meteu uma bola, pegou um rebote e também mudou a história do jogo. Então era isso que faltava pro Celtics na temporada passada, ter caras que vinham do banco e que vinham até do fundo do banco para fazer coisas importantes dentro de um jogo, e que esse ano a gente tem, né, que o time tem apresentado isso. Então é um time de fato mais coerente, mais consistente e que tem características dentro do elenco diferentes, algumas complementares, outras parecidas, mas que são importantes em todo o decorrer do jogo, né? Porque Tatum e Brown não vão ficar, né, o tempo inteiro dentro de quadra. Então é importante que alguém venha para fazer essa movimentação, para carregar um pouco essa pontuação, para bater para dentro. Então hoje eu enxergo o Celtics como um time mais completo, né, Agatha? Eu acho que era isso que vinha faltando nos últimos anos, porque a gente tá falando de um time que chega em final de conferência aí desde 2017, tá sempre chegando em final, quase na final de NBA, então assim, tá faltando esse outro passo, e talvez era isso que faltava, né? Alguém novo
para montar, para trazer esses caras que faltavam, e aí a gente tem um Brad Stevens aí que é extremamente jovem, né, pensando esse time, e essas características e personalidades que se complementam dentro de um jogo, porque um jogo de basquete não é só ter 2 caras que vão pontuar mais de 30 pontos por jogo, é preciso ter essas outras peças que fazem esses outros trabalhos dentro de quadra para que o time consiga ser campeão. É isso, Drica. Agora o que eu quero saber, jogando aí a peteca pra você, porque assim, a gente mencionou que o Boston Celtics perdeu aí já 5 vezes, né? Dessas 5 vezes, 2 delas foram para o Cavs, uma pro Heat e as outras 2 eu esqueci, você lembra? São 2 pro Cavs, 2 pro Bulls e uma pro Heat. Exato, 2 pro Bulls e uma pro Heat. Olhando assim por cima, o que eu posso entender em termos de Cavs e Heat é que hoje eles têm um garrafão mais forte, né? Pensando que o Boston Celtics até então tá sem o Robert Williams e o Al Horford agora também tá day to day, né? Desde do dia 5, aí o Al Horford tá day to day. Então, assim, se a gente fosse pensar qual é o ponto fraco hoje do Boston Celtics, a gente teria que dizer o garrafão, né? Porque por conta dessas 2 desfalques e também por conta dessas 2 derrotas que um lado você tem Bam Adebayo, né? E do outro lado você tem as 2 Slim Towers ali, né? As Slim Towers, que também fazem muita diferença para esse Cleveland Cavaliers. Você acredita que esse seja o ponto fraco do Boston Celtics? Algo que possa fazer o Boston Celtics cair de alguma forma e não ser campeão? Ou tem algum outro fator que ainda te assusta e que você sente que precisa melhorar? Não sei se ponto fraco é o termo correto, porque como você disse, né, o Robert Williams volta, e volta logo, né? Ele já tá treinando aí no 5 contra 5, e a tendência é que ele volte até a rodada de Natal. E, de novo, né, a gente tá falando de um jogador que saudável é muito bom, né? Cotado para ser defensor do ano, assim. Ele é realmente muito bom, ofensivamente e defensivamente. Ano passado, quando voltou a distribuir o bloco, até pra mãe dele, se duvidasse. Então, né, é uma deficiência momentânea, vamos dizer assim, né? Porque o Horford tá aí sendo avaliado dia após dia. O Blake Griffin, quando entra, contribui, né? E teremos aí o Time Lord de volta em breve. O que mais, não sei se é uma preocupação efetivamente, né? Mas que eu gostaria que melhorássemos mais é, de fato, a defesa. Né? A defesa num contexto geral, não só de garrafão. Porque quando a gente vem de uma temporada em que tivemos a melhor defesa da liga e não perdemos ninguém, ao contrário, acrescentamos uma peça importante, inclusive defensivamente, o mínimo que eu espero é que esse time continue pelo menos no top 5 de defesa da liga. E aí, o que me agrada é que está em evolução, né? Como a gente falou aqui, saiu de 24º para 13º, sem acrescentar ninguém. O Time Lord ainda não voltou, né? E a gente teve aí esses problemas, que hora o Marcus Smart estava fora, hora outra pessoa estava fora, nanana. Então, assim, o que eu vejo que pode ser melhorado é essa defesa, que, inclusive, foi colocada na roda nesses jogos aí em que a gente perdeu, né? Tanto para Cavs, para o Bulls. Se você me perguntar, me pedir uma explicação racional, eu não tenho. A única explicação que eu tenho é o Celtics adora ajudar as pessoas, os times a se levantar de alguma maneira, mas nem assim adiantou, né? Porque o Bulls, coitado, tá difícil. Mas se engana ou, né, está muito iludido quem acha que o Celtics vai continuar nessa toada de perder só 5 jogos para 3 times até o final da temporada. Não vai acontecer, né, gente? Óbvio, gostaríamos, mas é humanamente impossível que o Celtics vença tudo, absolutamente tudo, só perca para esses times, né? Vai acontecer uma derrota ou outra, né? E tá tudo bem, né? Se for uma derrota ou outra. O que não pode é começar a perder a potência no ataque que construiu e que não vai, né? Tem peças, como eu disse, que vão retornar para potencializar ainda mais esse ataque, mas respondendo assim, objetivamente a tua pergunta, eu não acho que seja uma fraqueza irremediável, mas que a gente pode melhorar, pode colocar esse time num top 5 de defesa da liga, porque esse time já esteve como a melhor. Então não tem muito desculpa para estar em 13º, muito menos quando estava em 24º, né? O que eu acho que pode ser, sim, uma questão de tempo, né? Como foi no ano passado, o time estava horroroso no começo da temporada, encaixou ali com o que o
o Doka queria e o time foi. Talvez falte isso, sabe? Esse tempo de adaptação para o que o Mazzulla quer defensivamente. Muito embora, eu acho que já ficou muito claro que esse time do Celtics nessa temporada vai ser um time mais ofensivo do que defensivo. Mas precisa fazer essa defesa voltar a ser top 5 da liga, porque como a gente falou, e a gente sempre fala aqui, e como você bem salientou, não é porque é meu time que eu vou mudar essa postura. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonato. Não precisa ser a melhor defesa da liga e o melhor ataque da liga, mas essa defesa precisa voltar a ser mais segura e mais consistente como era. Não ano passado, que foi a melhor. De novo, não precisa ser a melhor, mas tem que ser mais segura, estar nesse top 5 para que o time fique mais equilibrado e possa vislumbrar aí um campeonato. E aí, Agatha, eu quero te perguntar uma coisa, né? Muito se fala da dupla JJ, e aí eu vou te perguntar para não ser eu falando, né? Porque senão as pessoas vão falar, e ela falando de novo dos Jays. A gente trouxe aqui vários números, né, Agatha? Números que evidenciam que o Jason Tatum merece estar aí, né, na discussão e liderando a corrida pelo MVP, que mostram que o Jaylen Brown pode sim estar aí nesse top 10, que é um All-Star. E muito se falava, né, no começo, os dois não jogam bem. No começo, não, até a temporada passada, e que baseava muito os argumentos de pessoas que queriam envolver o Brown em troca, né? Os dois não jogam bem juntos. Quando um joga bem, o outro não joga. Quando um joga bem, o outro não joga. E a gente tem aí, né, a prova cabal que não é bem assim. Os dois estão jogando bem juntos e provam isso em performance e em estatísticas, né? Como você enxerga, em que prateleira você enxerga hoje a dupla JJ? É para você a melhor dupla da liga? Olha, atrás de Just Giddy e SGA, com certeza, Pronto. né? Agora vocês lembrem que ela é o KC. Não, mas brincadeira, é sim, eu acho que é a dupla que pode chegar mais longe, mais longeva, né? Acho que o Lakers, infelizmente terei que mencionar o Lakers tem se Pode ajustado. mencionar, agora você pode mencionar, querida. Eles não têm argumentos. O Lakers tem se ajustado nos últimos jogos e, de fato, o Anthony Davis e o LeBron James têm feito partidas estrondosas, né? Especialmente o Anthony Davis, né? Ele estava com uma média nos últimos 2 jogos de 49 pontos. Ele se reencontrou, né? Com o bom basquete. Parece que tá tomando aí um calcitran para dar uma fortificada nos ossos, né? Porque o homem é de vidro. E apesar que no jogo de ontem, né, ele não jogou, foi pro vestiário, que é uma prática recorrente do jogo dele, E mas é não porque ele tava joga. doente, tava E com não gripe, joga. né? Não joga o próximo Exatamente, jogo. exatamente. Deve estar com Covid, né? Que o povo não fala mais nada, mas assim, essa onda de Covid que tá voltando, tá pegando todo mundo, inclusive na Copa do Mundo, né? Mas, motivos à parte, LeBron James e Anthony Davis estão se reencontrando, dentro daquilo que a gente pode pensar como uma grande dupla, né, da NBA. Cavaliers tem aspirantes, né? O pobre do Kevin Durant no Nets tem jogado mais sozinho, porque não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe quando que, que seus jogadores vão estar disponíveis, então acaba ficando nessa. E tem alguns outros jogadores que eu gosto ainda, mas que eu acho que não chegam. É, pensando na melhor dupla da NBA, nessa questão ainda. Mas, por exemplo, você perguntar assim, tem alguma outra dupla que você vê a possibilidade de chegar forte hoje, nessa temporada, como chega, por exemplo, Jason Tatum e Jaylen Brown? Eu diria que talvez o Zion e o Brandon Ingram, né? O Zion Williamson hoje tem 23 pontos de média, o Brandon Ingram tem 20. O Pelicans, por sua vez, tá subindo muito na temporada, né? Já está em segundo lugar da Conferência Oeste. São 15 vitórias e 8 derrotas. São 4 vitórias seguidas no momento. E tem jogado muito bem, especialmente em casa, né? Fora de casa tá mais ou menos, mas especialmente em casa tem jogado muito bem. Então, assim, ainda acho que o Boston Celtics tem a melhor dupla atual com os JJs, mas esse Zion e Brandon Ingram, numa próxima temporada, eu acho que tem tudo para brigar. Eu fiz aquela pergunta do garrafão, olhando, vamos olhar a classificação assim, classificação do leste, né? Porque é o que importa de primeiro momento, porque não vai chegar ali no oeste antes de passar por todo esse leste.
Quando a gente olha para o leste, o Boston Celtics em primeiro, quem está em segundo com apenas uma derrota a menos é o Bucks, né? E em terceiro é o Cavaliers. O Cavaliers hoje tem 16 vitórias e 9 derrotas, né? São os 3 times abaixo de 10 derrotas da Conferência Oeste. O Cleveland Cavaliers tem o melhor defensive rating, seguido do Milwaukee Bucks, e é praticamente igual, né? Eles tomam, Cavs toma 106,6 pontos e o Bucks toma 106,7. Seguido, inclusive, curiosamente, do Pelicans, que toma 108 pontos por jogo. Então, são times que estão com a melhor defesa, esses dois times, e times que venceram, né, aí o Boston Celtics. Times que também, com exceção do Cavs, não estão no top 10 de offensive rating. O Bucks, por sua vez, está em 17º lugar, né, de offensive rating. O Cavs está em 8º. Então é isso que você mencionou mesmo, né? É buscar esse top 10, pelo menos, né? Top 5 nos dois fundamentos para tentar fazer com que o time seja mais forte, especialmente na defesa, que tem sido, se é que existe para o Boston Celtics esse ano, o tendão de Aquiles, né? O ponto em que o time sofre quando encontra um time que tem como vantagem ou como característica um jogo forte de garrafão, né? Você olha aí um Evan Mobley, especialmente o Jarrett Allen, que fazem a festa em praticamente todos os garrafões da liga, né? E que adicionaram também o Donovan Mitchell. Eu mencionei até que a minha previsão ousada seria esse Cavs numa final de conferência. E que final de conferência seria se fosse contra o grandioso Boston Celtics, né, Drica? Você gostaria de ver essa final? Eu não, já perdemos 2 vezes pra eles. Prefiro o Bucks, que a gente não perdeu. Mas eu concordo com você, assim, né? O garrafão é o ponto em que a gente vai ter aí, né, essa chegada do Time Lord. E aí, né, o Time Lord é a salvação das fraquezas do Celtics. Porque ele vai fortalecer o garrafão e a defesa, né? Então, as duas coisas, né? Então, por isso que se espera tanto, né, o retorno dele. Porque ele é um cara fenomenal, é jovem. Quando voltou na temporada passada, mudou também aí o Celtics, né? Ele é realmente muito bom, né? Defensivamente, ofensivamente. Então, assim, vai dar jeito em algumas coisas. É a solução de todos os problemas? Não, né? Até porque o Celtics não tem tantos problemas assim para serem solucionados. É aquela coisa de ajustar também de jogo a jogo, né? É o que a gente acabou de falar, o Celtics, beleza, perdeu pro Cavs ali, que é o terceiro colocado do leste. Mas as outras derrotas do Celtics foram 2 pro Bulls e 2 pro Miami. 2 times que estão fora, inclusive, da zona de play-in hoje. Então, assim, né, não tem muita lógica. Tem lógica, claro, né? Como você falou, é o garrafão no Bulls. Não sei o que aconteceu, mas enfim, é o garrafão. Então, são coisas que vão se ajustando conforme teremos esse retorno do Time Lord e o time vai começando a entender aí, né, o que o Mazzulla quer defensivamente e vai novamente encaixando essa defesa. Acho que vai melhorar? Acho que vai melhorar. Como eu disse, são os mesmos jogadores e jogadores que estão evoluindo ano após ano defensivamente. O Tatum deu mais um salto defensivamente absurdo. Se você observa o jogo, né, de novo, né, as estatísticas são importantes, mas se você olha o jogo, o Tatum é um ótimo defensor. Você percebe nitidamente a diferença dele de 3 anos atrás para ele hoje. O Brown, a mesma coisa. O Grant Williams, a mesma coisa. Então, assim, são jogadores com potências defensivas e que o time precisa apenas se ajustar. Então, vai melhorar, né? E é o que eu falei. É importante estar nesse top 5 para equilibrar esse time, para não ter um ataque fulminante, mas também tomar 120 pontos por jogo. É o que a gente falou. Né, defesas ganham campeonato e a gente sabe disso. Então e o Celtic sabe disso e tem armas para isso, para melhorar a sua defesa. Então é uma questão de o tempo também, né? E melhorando e encaixando as coisas, como você falou, o Lakers está começando a se encaixar, né? Falta muita coisa para melhorar lá, mas tá começando. Mesma coisa aqui, né? A defesa começou muito mal, deu uma melhorada e a tendência é que evolua, né? Jogo após jogo e conforme as coisas forem passando aí, né? O tempo for passando e esses pontos de virada aí acontecerem durante a temporada, né? Final do ano pro ano que vem,
All-Star, daí o Brown vai lá, faz um ótimo All-Star, volta mais animado ainda, mais empolgado ainda e a coisa vai. Então é uma questão de ajustes, né? De coisas que vão entrando aí no decorrer da temporada para que o time consiga ter essa evolução, né? Ao longo da temporada. E concordo com você, né? O Zion, assim como o Anthony Davis, né, que foi citado aqui, só pra gente, não tem nada a ver com o Celtics, mas só pra deixar aqui nosso desejo, né, que são dois jogadores que sofrem muito com lesão e que a gente quer que permaneçam saudáveis, né, para que a gente possa ter aí o prime dos dois, né, a gente já tá tendo aí essa amostra e é o maior desafio deles, né, se continuarem aí saudáveis para que possam ajudar seus times e esperamos de fato, né, que isso aconteça. Agatha, pra finalizar aí, né? Eu tenho uma pergunta para Fala. finalizar. Então fala. Vai, faz. Levando em consideração aí que a votação do All-Star é feita por conferência, né? E que a gente precisa pensar nas posições que também são famosas, né? Tem jogador que a gente sabe que vai ir invariavelmente, não tem muito o que fazer. Quais jogadores aí do roster você acha que serão All-Star essa temporada? Todos! Jason Tatum, Jaylen Brown, certamente. Assim, certamente. Se um dos dois não forem, é pra botar fogo na NBA. E, pelo amor de Deus, né? E além dos dois, Marcus Smart, talvez. Eu acho que mais do que isso, não. Assim, embora eu acho que né, caberia aí, né? Talvez num time reserva aí um Derrick White, Malcolm Brogdon, mas eu acho que os dois com certeza e o Marcus Smart talvez, não tenho certeza. Mas talvez o Marcus Smart. Gostaria dos três. Ai, seria meu senhor. Tô tendo uma temporada dos sonhos. Vamos ver se essa risadinha toda vai durar até o final, né? Vamos torcer para que sim, que a Ai, gente eu vou esteja aproveitar. na Ah, NBA House por assistindo esse favor, título, né? comemorando o título, porque a última vez que eu fui pra lá foi pra perder, porque foi E eu justamente não esqueço naquele. que eu não estava, Drica. O É, universo estava esperando eu chegar para que a gente pudesse comemorar juntas. Porque tudo todo mundo bem. sabe que o Boston ocupa um lugar muito, muito No bom seu no meu coração, coração. né? Eu Mas sei. faça a sua pergunta. Não, eu ia te perguntar se hoje você tivesse que apostar o seu dinheiro lá na KTO hoje, né? Olhando isso tudo que a gente falou, né? O momento, quem ainda vai chegar, como a gente espera que o time evolua, e os outros também, né? Você apostaria seu dinheiro que o Boston Celtics erguerá o 18º banner? Olha só. Eu que fui pra lá, né? Inclusive, eu preciso te mandar foto dos banners, né? Pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, eu vejo mais dificuldade em passar pra final do que em passar pra final geral, né? Em enfrentar o campeão do Oeste, do que de fato enfrentar o campeão, no caso, né? Eu acho que o Leste tá bem complicado esse ano e os principais concorrentes vêm de lá. Então, assim, para passar desse ponto e levantar o 18º banner, o Boston Celtics vai ter que passar do Brooklyn Nets, que eu não acho que será um grande problema, mas enfim, a gente precisa respeitar Kevin Durant e, enfim, Ben Simmons tem melhorado e o Kyrie Irving, apesar de tudo, se também tá numa fase inspirada, dificulta um pouco as coisas, né? Também precisa passar um Miami Heat que, apesar de não estar muito encontrado nessa temporada e, enfim, aos trancos e barrancos, tem um Jimmy Butler que a gente sabe o que acontece nos playoffs, né? O homem baixa alguma coisa ali e não erra. E, obviamente, Bucks e Cavaliers, né? Que para mim são os grandes desafios desse time, não deixando de lado ainda o 76ers, né? Então, assim, para mim, a jornada desse leste tá bem complicada. Passando pro outro lado, eu particularmente acredito que o Celtics bata Suns, bata Pelicans com tranquilidade, Grizzlies, até mesmo o Clippers, né? Eu apostei no Clippers para campeão da temporada, mas eu esqueci, na verdade eu não esqueci, eu só achei que em algum momento o Kawhi Leonard ia decidir voltar a jogar basquete, né? Mas tá mais difícil Voltou? Então, assim, volta, mas depois O desvolta, problema né, amigo? o problema não é voltar, né?
Voltou, fez um game winner, aquela coisa toda. O problema é voltar e continuar, né? Exatamente, exatamente. O homem é tipo assim, um eclipse. Aparece aí de 6 em 6 meses, faz uma coisa maravilhosa, fica todo mundo espantado. Lembra, né? Lembra todo mundo quem ele é e aí volta. Exatamente. E some. Se isso é aquele famoso load management, né? Que é deixar o jogador descansando para as finais, eu não sei. Se for, a gente precisa sempre considerar esse Clippers aí como um grande contender para ser campeão, de fato. Mas eu tô confiante, eu acho que Boston Celtics levanta o 18º, veremos juntas, inclusive. E, enfim, a sua tatuagem tá prometida, né? Vou lá com você ver enquanto você Tá faz a sua prometida. tatuagem. Tá prometida. E vai sair, hein? 2023 vai sair essa tatuagem, se Deus quiser. Então é isso, eu acho, né? Um episódio de 1 hora falando do Celtics. Meu Deus, obrigada. Precisava desse mimo nesse final de ano. Semana que vem a gente volta, né? Lembrando que o Celtics aí agora tem uma jornada fora de casa agora pela Costa Oeste, né? Vai jogar, o que é pavoroso para mim, visto que os jogos são tarde demais, não estou acostumada. Então, eu acho que é a sequência mais difícil, aliás, do Celtics nesse calendário, que são jogos difíceis e fora de casa, né? Não é que ele vai pro Oeste passear, né? Ele vai realmente ter uma sequência bem complicada. Pega o Suns, aí pega o Warriors, aí pega o Clippers, aí pega o Lakers. Então, assim, é uma sequência bem, bem chatinha. Então, se conseguir voltar para casa com algumas boas vitórias aí, dá mais confiança para esse time. E a gente volta na semana que vem aí para tratar de algum outro assunto que acontecerá durante essa semana, né, Agatha? É isso, Drica, é isso. Inclusive, gravamos episódios sobre o Boston Celtics no dia de aniversário de 66 De Larry anos. Bird, maravilhoso. Larry Bird, né? A gente escolheu bem a data pra gravar, né? Você vê, Drica, eu penso em tudo. Você Parece é maravilhosa. Que não, mas eu você é maravilhosa. Por isso que eu acredito muito no 18º banner que a gente vai ver junto, porque você é maravilhosa. Então é isso, gente. Um beijo e até semana que vem.